perigos, pensarmos em como realmente enfrentar esses perigos de uma maneira realmente sutil. O inimigo tem iludido, transtornado, mantido mentes aprisionadas. Então, o desejo do nosso coração, e gostaria desde já de rogar aos irmãos que continuem lembrando de mim, principalmente na vida espiritual. Sempre que nós entramos nesse terreno, o inimigo não fica satisfeito. Sempre que nós começamos a desvendar, a sua maneira de trabalhar, a forma sutil como ele tem operado, a gente sabe que haverá oposição. Então, continuemos com realmente nossas orações colocadas diante do Senhor, para que Ele nos mantenha de pé. Que ao vermos a obra que Satanás tem feito, nós possamos realmente permanecermos de pé diante do Senhor, para termos condições sempre de acusá-la, de mostrar realmente, confrontando ela com aquilo que é o propósito do Senhor. Vou convidar os irmãos e amigos para abrirmos o livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 1. Depois vamos ler também a primeira carta de João, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 1. A partir do verso de número 10. Podemos ler até o verso, a partir do 9. E disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles malfeitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Ainda capítulo 2, verso 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão. E por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Primeira carta que João escreve, capítulo 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa,
bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de Ti, igreja, como Teu povo, e Senhor, nós desejamos mais uma vez tocar verdades na Tua palavra, desvendando aquilo que é o Teu desejo para nós, pensando na nossa responsabilidade, nos nossos privilégios diante de Ti. Senhor, nós desejamos que mais uma vez o Senhor nos vence aqui, de modo que este tempo produza consequências para nós no decorrer das nossas vidas, que venhamos a morrer mais um pouquinho nessa manhã diante de Ti, da Tua palavra, para que, Senhor, a vida do Teu Filho se manifeste, para louvor e glória do Teu nome. Nós te pedimos isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós consideramos ontem o mundo virtual, pensamos um pouquinho nos perigos deste sistema que Satanás tem usado de forma tão agressiva, não mais sutil, mas agressiva, que tem transtornado, destruído lares, vidas, que tem roubado as nossas crianças, nossa juventude, que tem roubado a pureza dos nossos olhos, dos nossos corações, que tem levado casais a sofrerem. E pensamos que tudo isso, realmente nós precisamos de uma atitude coletiva, não apenas individual, mas coletiva também, para reagirmos, para enfrentarmos, para confrontarmos essas coisas que estão dentro de nossos lares, que oferecem maior perigo até do que aquelas que estão do lado de fora, porque há submundos delas, que podem ser tocados e vividos, provocando uma precocidade de sentimentos e de situações cujos corações não estão prontos para vivê-las. Eu queria olhar agora, junto com vocês, para estes textos, esses dois textos, e tentarmos entender um pouquinho desse mundo real que nós estamos inseridos. E é realmente muito interessante nós pensarmos nisso, porque olhando para as crianças, os jovens, adolescentes que estão conosco, há sempre uma expectativa em nós de considerarmos as coisas do Senhor de um modo diferente do que elas realmente são. Às vezes eu converso com alguns adolescentes e eu tenho feito uma pergunta assim: o que é o mundo para você? E a gente percebe que o mundo para eles é diferente. E você vai se surpreender se fizer essa pergunta para um jovem, para uma pessoa mais velha. As respostas são sempre diferentes. O mundo que um vê é focado na realidade do que ele vive. Então, a gente precisa entender isso para podermos socorrer, para podermos munir de situações que vão realmente nos dar uma base, um suporte para nós oferecermos nossas vidas ao Senhor de modo que Ele seja engrandecido. Então, pensar na brevidade das nossas vidas é algo que a juventude ela não quer pensar. Alguns versículos das Escrituras que focam a brevidade da vida são os versículos que nós não vamos decorar enquanto jovens. Nosso desejo, nossa expectativa é de viver muitos anos. Nossa expectativa é para um futuro brilhante aqui neste mundo. E nós somos bombardeados por essas coisas desde muito cedo. E as coisas que realmente têm importância diante do Senhor, essas coisas são jogadas para segundo plano. É isso que esse mundo tem feito. Prova disso é as artimanhas, a astúcia com qual ele constantemente nos ilude, ludibria, com o propósito de levar-nos a vivermos muito ocupados, a vivermos distraídos,
para não olharmos para as coisas do Senhor e considerarmos aquilo que realmente o Senhor nos tem dado. E nesse pouco tempo que nós temos aqui, talvez 80, 90, alguns anos a mais, pouco tempo em relação à eternidade que teremos diante dele. Quanto mais distraídos ficarmos, quanto mais envolvidos com o mundo ficarmos, a nossa vida vai fazer muito pouca diferença em relação à obra e ao serviço do Senhor. Nosso irmão tem nos falado há pouco sobre a importância de sermos úteis, de não sermos mais um, de realmente apresentarmos nossas vidas diante do altar do Senhor, com aquilo que Ele nos deu, realmente gratos por isso. E eu gostaria de pensar que nós, principalmente os jovens, nós temos muitos anos pela frente se nós alcançamos isso muito cedo. Mas o mundo ele trabalha em oposição a tudo isso. E muitas vezes a gente não para considerar essas coisas. Então, olhando para estes textos aqui da Palavra de Deus, nós vamos nos deparar com uma realidade que, embora ela é completamente vivida por nós, ela tende a se esconder, a se ocultar daquilo que realmente é real. E esse mundo apresenta para nós coisas que realmente são preciosas aos nossos olhos. E é somente o Senhor que pode nos livrar dessas coisas. Então eu quero lembrar a cada um de nós, aos jovens, às crianças, aquelas que são salvas e as que não são, que o Senhor ele tem de fato um propósito muito grande para as nossas vidas. Não quando nós ficamos mais velhos, não quando nós já estamos numa fase onde nós já estamos amadurecidos em algumas áreas. O Senhor tem um propósito quando nos salva. E este mundo precisa do nosso testemunho quanto antes, desde pequenos, desde o nascimento espiritual. Esse mundo precisa ser confrontado e nós temos essa autoridade e esse privilégio da parte de Deus de manifestar isso. Então nós vamos fazer um paralelo bem rápido aqui acerca dessa situação vivida pelo povo de Deus no passado e a situação vivida por nós nos nossos dias. E nesse paralelo nós vamos tentar entender que o processo pelo qual o inimigo ele provocava Israel no passado, pelo qual ele fazia com que o povo de Israel viesse a deixar os caminhos do Senhor, é o mesmo que ele faz e que ele atua também nos nossos dias. A mesma maneira dele provocar-nos hoje foi usada também em relação ao povo de Deus no passado. E nós precisamos entender isso, porque este mundo que nós vivemos, ele está debaixo de um domínio, está debaixo de uma escravidão. Ele tem uma direção e um propósito que é contrário àquilo que o Senhor realmente deseja, determinou e espera que nós vivamos. Então há uma frase que eu separei que eu acho muito interessante. Quando nós temos pouca ou nenhuma consciência do lugar onde nós estamos, nós não vemos a necessidade de sairmos. Então pensem nisso em relação a este mundo. Se nós não identificarmos o que realmente é o mundo no aspecto de sistema criado por Satanás, nós não vamos ter e ver com clareza que nós, os salvos, precisamos sair dele. Se nós não entendermos o que representa este sistema, este mundo cuja forma de pensar, de agir, ele caminha, como ele conduz, como ele foi arquitetado de uma maneira minuciosa, com propósitos claros de destruir a obra de Deus. Se nós não entendermos isso, nós nunca teremos a consciência de que precisamos de sair do mundo. E nós vamos vivendo de modo que o mundo seja visto também em nós. A maneira como nós vestimos, a maneira como nós falamos, a maneira como negociamos. E isso é totalmente oposto ao testemunho que o Senhor deseja formar em nós através do caráter do seu Filho.
por que nós precisamos de sair do mundo? Por que de fato, aqueles que são chamados pelo Senhor são chamados para fora do mundo? Por que há essa necessidade de entender isso? Ontem nós pensamos em alguns aspectos disso e falamos rapidamente que o mundo jaz no maligno, que o mundo é inimigo do Senhor. Mas há uma forma como essas coisas elas se manifestam. É necessário sairmos do mundo, porque o mundo ele tem usado várias coisas para manter as pessoas realmente envolvidas e inseridas nele. Aflições, moléstias, escravidão, sofrimentos, coisas que faziam parte aqui na realidade de Israel enquanto ela estava no Egito. O povo de Deus foi colocado ali, nós nos lembramos bem, através de José, para suprimento da fome daqueles dias, da necessidade daqueles dias. José sustentou o povo de Deus ali, ou o Senhor sustentou Israel através de José. E o tempo foi passando e eles estavam ali, inicialmente na terra de Gósen, mas o Egito começou a ser parte da vida deles, estavam envolvidos ali. E um dia se levanta um faraó que não conhecera José, e esse faraó ele entende claramente que aquele povo era mais forte do que eles. Ele entende que aquele povo era um perigo para o crescimento, para a continuidade dos seus planos ali. Porque aquele povo ele não pensava como o Egito pensava. Aquele povo estava ali, mas aquele povo não cultuava o mesmo Deus que o Egito cultuava. Israel tinha uma prática diferente da prática que os egípcios tinham. Então era perigoso que aquele povo estivesse ali e tivesse a liberdade de continuar a viver de um modo diferente deles. Então veio a estratégia do maligno. Nós vamos pegar este povo e colocá-los para trabalhar para nós. Vamos colocá-los debaixo de uma escravidão, debaixo de uma opressão, para que esse povo não perceba que eles são mais fortes do que nós, para que esse povo não veja as qualidades que eles têm, que são superiores a nossas. Então, Faraó começa a oprimir o povo de Deus. Ele começa a afligir o povo de Deus. E ele coloca este povo de Deus como escravo. Mas notem bem, o que era o propósito dele? Que este povo, cuja capacidade era mais forte do que eles, que este povo, que poderia se opor às suas obras, que este povo viesse a edificar para eles cidades. Cidades celeiros. Não apenas cidades, mas cidades celeiros, cidades que sustentariam toda a sua riqueza, toda a sua produção, cidades que seriam aquelas que alimentariam as demais. Uma capacidade extraordinária naqueles dias. Todos os demais, o mundo naquela época seria sustentado pelas cidades celeiros que o faraó tinha em mente de estabelecer. Mas quem seriam os trabalhadores dessa cidade? Bom, o povo de Deus. Vamos colocá-los para trabalhar para nós. Vamos colocá-los envolvidos. Vamos convencê-los de que eles são menores do que nós, que eles são mais fracos do que nós. Vamos fazer com que eles construam nossas cidades. Então começa-se uma opressão, começa uma imposição, começa um estilo de vida que Israel não teve como sair dele. E aos poucos o povo de Deus foi se colocando debaixo daquele jugo, foi aceitando aquela escravidão, foi se submetendo a cada dia àquelas situações, e elas foram piorando com o passar dos anos. Elas foram aumentando a cada dia.
E eles sofriam mais e cada vez tinham menos tempo para o Senhor, menos tempo para as coisas do Senhor, menos tempo para pensar nas realidades que o Senhor já havia feito na vida deles, cada vez mais envolvidos com o propósito de Faraó, que não era de Faraó, mas é do maligno, cada vez mais envolvido com a obra que não era a obra de Deus. Israel parou ali, se deteve ali, não avançou mais, foi escravo ali por vários anos. Essa obra grandiosa que Faraó tinha em mente, ela estava sendo feita por um povo que não habitaria naquela cidade. E eu quero que nós prestemos atenção nesses detalhes. Vamos colocar um povo para edificar essa cidade, mas esse povo ele não vai habitar aqui, ele não vai usufruir daqui. Ele vai apenas construir. Eles vão executar aquilo que nós queremos, mas eles não vão ficar aqui. Eles serão apenas instrumentos para a construção dessas cidades. E o povo de Israel então começou a fazer parte deste propósito maquiavélico do inimigo, construindo, edificando uma cidade para Satanás, para Faraó, com os propósitos e com a consciência, com a mentalidade, com tudo aquilo que ele havia orquestrado para aquela cidade. Cidades que seriam celeiros. E isso é realmente muito, muito interessante. Uma ocupação que escondia escravidão, opressão. E cada dia o povo de Israel estava debaixo disso. Essas grandes cidades edificadas seriam a base para Faraó estender ainda mais o seu domínio, a sua opressão sobre os outros povos. A obra de Satanás hoje, ela consiste no mesmo modelo: construir, edificar, escravizar, distrair, ocupar. É impressionante como ele não foge desse modelo. Se no passado ele usa o povo de Deus para efetuar o seu propósito, e nós lembramos, aquele povo não ficaria ali. Mas enquanto estivesse ali, ao invés de se comportarem como um povo de Deus, de denunciarem as obras do Egito, denunciarem todas as coisas malignas e contrárias aos propósitos do Senhor, aquele povo estaria envolvido com a obra de Satanás, aquele povo estaria distraído com a obra de Satanás, aquele povo estaria ocupado com as obras de Satanás. Enquanto eles estivessem escravizados, distraídos, ocupados, eles não fariam a obra de Deus. E por vezes, irmãos, eu olho para a minha vida e oro ao Senhor para que eu não esteja, em alguns momentos, envolvidos com a obra de Satanás. Por isso pode acontecer conosco. Nós podemos parar de servir ao Senhor e fazermos planos somente para esta vida. E pensando que estamos servindo o Senhor, nós estamos contribuindo para a obra de Satanás. Está gastando a obra. E por vezes nós encontramos irmãos dizerem assim: olha, eu não tenho tempo para as reuniões, eu não tenho tempo para as visitas, eu trabalho até tarde, olha, eu preciso fazer hora extra, olha, eu fiz algumas dívidas e agora eu tenho que saldá-las, olha, eu assumi compromissos e eu não tenho mais tempo, infelizmente vai outro irmão acompanhar nessa visita, eu não posso ir. Olha, eu fiz um compromisso de realmente fazer algumas coisas até o ano tal, eu fiz propósitos de alcançar, de ter certas coisas, e eu preciso ser realmente criterioso, e infelizmente eu vou ter que tirar o tempo do Senhor, tempo que eu aplicarei a minha vida, o meu dom na obra do Senhor, o dom que Ele me deu, e eu vou aplicar, eu vou deixar isso de lado.
para mim investir em mim, então eu vou estudar. Não estou dizendo que estudar é errado, mas estou dizendo que tirar o tempo do Senhor para qualquer coisa lícita nesta vida é errado. Porque eu não posso deixar de servir o Senhor para fazer uma obra que vai edificar, que vai distrair, que vai ocupar, que vai escravizar, enquanto a obra do Senhor ela fique parada. Nós precisamos, muitas vezes, de com sinceridade e humildade entrarmos diante do Senhor, para entendermos o propósito dele para as nossas vidas. Com sinceridade, para nós não vivermos a nossa vida ocupados com uma obra que não é a obra do Senhor. E essa grande obra que Satanás tem realizado, ela retira as crianças dos lares muito cedo. Ela escraviza os jovens, obriga que eles dêem a sua saúde, o seu vigor, os seus anos de maior força para o mundo. E desde cedo são arrancados da companhia dos pais e inseridos já numa obra. E se eles têm qualidades e características diferenciadas, então eles são manipulados, iludidos, eles são controlados, e tudo isso de uma forma muito sutil, de maneira que eles pensem que estão sendo valorizados, e eles vão ficando sem tempo para meditação, sem tempo para um estudo bíblico, sem tempo para serem ensinados pela igreja, sem tempo para serem pastoreados. Logo não conseguem reunir, logo não conseguem fazer visitas, só os vemos nas reuniões domingo à noite. Não tem tempo mais. O pastoreio não os alcança mais. E eles vão então desenvolvendo as suas habilidades focadas em promover para este mundo entretenimento, em promover para este mundo desenvolvimento. Eles são confrontados em reproduzir resultados para este mundo. E as empresas cada vez investem mais nos jovens. Cada vez exige mais jovens. E o mercado de trabalho exclui as pessoas mais velhas. Porque o jovem tem tempo e disposição. O jovem, ele consegue se doar mais. O jovem adoece no serviço. Ele aceita escravidão. Ele submete à opressão. Principalmente se não tem família constituída ainda, se não é casado, se não tem filho. Então esse sistema que visa realmente escravizar, destruir princípios, esse é um sistema maligno. E como os pais, como nós, como a igreja precisa estar atenta a isso para instruir. Pais que desde cedo já providenciam o futuro dos seus filhos, de modo que o Senhor vai ficar à parte. Pais que já providenciam que seus filhos sejam grandes homens focados neste mundo, que tenham os cursos melhores focados para o desenvolvimento, que sejam inventores deste mundo, que sejam homens que realmente vão fazer diferença para este mundo no seu aspecto de desenvolvimento. Qual foi a última vez, jovem, que você viu um jovem na sua igreja dizer assim: eu estou pronto para ir, para servir o Senhor, para me identificar com os santos. Eu estou pronto. Eu não quero ser um arquiteto, eu não quero ser um engenheiro, eu quero ser o pregador do Evangelho. Porque essa é a minha maior motivação. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, mas a minha prioridade é o serviço do Senhor. E às vezes, os pais se preocupam tanto com o futuro dos seus filhos, que não os desejam na frente da batalha, que não os preparam para ser seus substitutos, que não os preparam para ocupar seus lugares na igreja, que não os preparam para viver a realidade de igreja, que não os preparam para ser servos do Senhor. E aí eles começam a crescer. E na medida que suas pernas vão crescendo, a sua arrogância vai junto.
E eles que aprenderam a viver muito bem no mundo, não vão querer sair de lá mais. Para nós, vai sobrar anos de sofrimento, de discipulado, trabalhando, pessoas arrogantes, que acham que sabem das coisas, que não estão prontas para submeter ao Senhor, que não estão prontas para deixar o mundo, que não aceitam o não nas suas vidas. Qual foi a última vez que, ao ouvir a palavra do Senhor, você se sentiu motivado a deixar tudo por causa do Senhor? Já pensou nisso? E eu quero combater aqui uma ideia que é disseminada no meio evangélico dos nossos dias, e até muitas vezes entre nós, de que alguém, para servir o Senhor em outro lugar, ele tem que ser um missionário, um evangelista ou um ensinador, como Mateus falou há pouco. É os dons de destaque. E já não ensinamos, irmãos, que um casal que serve o Senhor, que tem testemunho, que ele tem condições de mudar para uma cidade que ainda não tem uma igreja, e ele pode abrir as portas da sua casa, e os irmãos vão se identificar com aquele trabalho, aonde ele está. E mesmo ele não sendo um evangelista, mesmo ele não sendo um grande ensinador, ele vivendo ali em testemunho, sua vida anunciando, o Senhor pode, através daquele casal, dar início a uma igreja naquela localidade. Os irmãos, quando nós falamos isso, alguns irmãos dizem assim: olha, mas eu não tenho coragem de ir. Se eu conseguir um emprego, eu vou. E se perder o emprego depois? Aí acaba a fé, a convicção e volta. Irmãos, como é triste pensarmos que os valores estão se invertendo. Nós somos chamados para servir ao Senhor, para a obra do Senhor, e precisamos nos atentar para isso. Esse sistema que escraviza, que ilude, que aprisiona, ele produz conforto para as famílias. Ele vislumbra uma realidade que só pode ser vivida por poucos anos e nesta vida. E eu quero lembrar que poucas localidades hoje têm enviado irmãos para a obra do Senhor. Poucas localidades hoje fazem a obra do Senhor onde elas estão. É muito triste pensarmos que já não tem esse princípio de enviar obreiros. E eu não estou pensando numa classe específica, estou pensando em irmãos, como acabamos de citar, casais que enchem o seu coração de desejo de ver almas salvas e mudam. De jovens que se identificam com o Senhor, com a pregação do Evangelho, e vão e abrem mão deste mundo. Parece loucura o que eu estou dizendo aqui. Às vezes as pessoas olham para a gente com espanto quando a gente fala dessas coisas. Pensamos nos irmãos do passado que deixaram tudo. O Evangelho chegou nesse país porque alguns irmãos foram tocados pelo Senhor e desistiram das suas vidas para servir ao Senhor, e hoje nós podemos ouvir o Evangelho, nós somos salvos, porque alguns abriram mão das suas vidas, mas nós queremos viver a nossa até o fim, de modo que a gente fica o mais confortável possível e não sejamos confrontados com a realidade de que a nossa vida ela passa rapidamente. Enquanto os jovens têm suas vidas ceifadas antes de concluir muitas obras que eles fizeram, não serviram o Senhor, não participaram da obra do Senhor, e teve sua saúde roubada pela escravidão que o mundo impôs. E quando os pais lamentam não terem investido essas coisas no coração das suas crianças, quantos professores, permitam usar essa expressão, ensinadores nas nossos trabalhos evangelísticos com crianças, não inserem esta verdade nos corações. O Evangelho liberta deste mundo. Qual a realidade
da sua vida hoje? Com quais coisas você tem ocupado a sua vida? Quando você pensa no seu futuro, você vislumbra a presença do Senhor? É muito fácil da gente ver isso. Quando você pensa em futuro, você pensa em quê? Numa profissão? Ou você pensa na presença do Senhor? Você pensa numa formação? Você já se vê lá com o Senhor, sendo aquele que realmente se apraz na sua presença. Qual a realidade que você tem vivido, que nós temos vivido? Se aqueles que são mais fortes, se aqueles que têm condição de viver para o Senhor, que têm condição de denunciar esse sistema, que deveriam estar envolvidos com as coisas do Senhor, estão envolvidos com as coisas do mundo, anunciando as coisas do mundo. Como crerão se não há quem pregue? Como as trevas serão dissipadas se aqueles que deveriam ser luz estão vivendo em trevas? Homens mortos não pode salvar, não pode comunicar vida, não podem comunicar. Nós só podemos dar às pessoas aquilo que nós temos. E se temos um coração gelado dentro de nós, não podemos comunicar a chama do fogo que o Senhor produz dentro de nós a buscar almas para Ele. Se vivemos de modo a edificar cidades para Satanás, tornando tudo mais atraente, tornando um universo perfeito de distração. Quando nós pensamos no submundo da internet, é isso. Quando nós pensamos no mundo virtual, é isso. O sistema que distrai as pessoas. Os jovens ficam tão distraídos nessas coisas, tão envolvidos com essas coisas, se tornam escravos da internet, escravos de si próprio, sem domínio próprio algum. Domínio próprio parece não ser uma característica do Espírito na vida de salvos, presos, aprisionados. É como se a palavra de Deus ela não tivesse efeito sobre nós. Então nós entramos em algo que realmente me intriga. A gente encontra mais facilidade em obedecer, em sujeitar as coisas que o pecado impõe. Encontramos mais facilidade em nos tornarmos escravos do mundo do que em servir o Senhor. Facilmente nós nos opomos àquilo que o Senhor ensina. Facilmente nós resistimos às suas orientações. Já observou como sempre achamos motivos para reclamar e murmurar do Senhor? Já observou como nós sempre justificamos nossas falhas, nossos erros, nossos pecados? Já observou como nós temos uma facilidade imensa de questionar as ordens do Senhor? Mas aquilo que o inimigo oferece, a gente logo abraça. É como se viver debaixo da escravidão fosse algo que trouxesse prazer. É como se estar debaixo do pecado fosse algo que nos desse prazer. É como se o Espírito Santo que age dentro de nós, ele não estivesse agindo. É como se não tivéssemos ele. Nos acostumamos com a opressão, aceitamos a escravidão, assumimos isso diante do mundo e andamos apagados, demonstrando prazer nas coisas das trevas. Quando isso acontece, é como se nós acreditássemos mais poder, mais confiança nas ações que Satanás faz do que nas coisas que o Senhor faz. Parece que as pessoas não estão cansadas de servir a Satanás. Parece que as pessoas elas não estão cansadas. Porque o povo de Deus hoje não geme. O povo de Deus aceita a escravidão. O povo de Deus não geme, não clama ao Senhor por libertação. Eles estão amoldando-se às coisas e às formas dessa vida.
eu tinha que abrir mão das reuniões e eu não faço isso. Eu perdi o meu emprego, eu perdi uma oportunidade de promoção porque eu disse não a este mundo. Eu preferi servir ao Senhor na minha localidade. Eu perdi um salário de não sei quantos, uma realização profissional porque eu escolhi servir ao Senhor na localidade onde eu estou. Quase não ouvimos isso mais. É como se não valesse a pena servir ao Senhor. É como se essas coisas não fossem mais importantes para nós. E vem levantando-se uma geração que olha para nós e consegue perceber que nós valorizamos mais este mundo do que o Senhor. Que nós não somos capazes de mudar o nosso modo de falar por causa do Senhor. Nós não somos capazes de mudar o nosso modo de agir. Nós não somos capazes de mudar o nosso modo de vestir por causa do Senhor. Para não ter que me opor ao mundo. Para não ter que sofrer com as críticas do mundo. É como se valesse mais a pena servir a Satanás do que se identificar com o Senhor. E parece que as pessoas estão felizes fazendo tudo isso. É como se o adversário cumprisse as suas promessas e Deus não. É como se Deus falhasse nas suas promessas e Satanás estivesse aí satisfazendo os desejos de todos os cristãos, enquanto Deus todos os dias falhasse. Isso nós sabemos que não é verdade. Porque quando as coisas apertam, orem, irmãos, orem, vamos orar. Irmãos, lembrem da minha família. Irmãos, olha, eu preciso de socorro. Mas normalmente é quando as coisas já estão fora de controle. É quando nós, ao longo dos anos vividos, mais investimos no abismo que nós acabamos caindo. E eu estou convencido, irmãos, que nós só recuperaremos a visão das coisas do Senhor. A exata consciência do lugar onde nós estamos, quando nós olharmos para o Senhor e Ele encher totalmente o nosso coração. Nós podemos dizer, como a esposa de Cantares: olha, Senhor, o Senhor é totalmente desejável aos meus olhos. Olha, Senhor, o Senhor é totalmente desejável, é tudo o que eu mais quero. Não tem algo maior neste mundo do que o Senhor. A minha satisfação é o Senhor. Que tenho eu no céu além de ti? Na terra não há algo que eu deseje mais. Todas as minhas faculdades psíquicas, elas estão voltadas para o Senhor. Como algum servo do Senhor disse no passado: olha, não se passam 15 minutos sem que eu concentre minhas atenções na obra perfeita do meu Salvador e naquilo que Ele é. Irmãos, às vezes você passa um dia todo e nós não conseguimos nos lembrar do Senhor. Às vezes nossas vidas se passam, os anos se acumulam e nós não estamos apercebidos disso. Só há uma maneira, eu quero sugerir aqui, olhando para as próprias Escrituras, citando as próprias Escrituras, só há uma maneira de o resplendor do mundo ser ofuscado, irmãos. Só há uma maneira de que o resplendor deste mundo seja apagado aos nossos olhos. É vendo a glória do Senhor, é vivendo a glória do Senhor, é nos contemplando a glória do Senhor. Não há outro meio. Que tenhamos a ousadia de fazermos como Moisés fez. Estava difícil conduzir, iria uma grande responsabilidade conduzir aquele povo. E Moisés disse assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Queridos, nós só poderemos nos libertar deste mundo. Só viveremos libertos deste mundo quando nós vermos a glória do Senhor. Glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? A glória do Senhor é a natureza essencial dele. É o termo mais usado para descrevê-lo no Antigo Testamento. A glória inclui resplendor, majestade, poder, beleza, eternidade.
No Antigo Testamento, a glória era usada para manifestar a presença do Senhor. E é somente quando nós vemos a glória do Senhor que nós somos capazes de vencer este mundo, que ele perde a sua importância. Porque é quando nós olhamos para a glória do Senhor que a decadência humana se manifesta. É quando nós estamos diante do Senhor que a nossa dependência ela é evidenciada. Que a nossa inutilidade, nosso pecado, ele é revelado. A glória do Senhor fala da nossa condição. A glória do Senhor revela a misericórdia do Senhor. E isso vai nos desnudando diante dele e diante de nós. A graça do Senhor manifesta a glória, fala da glória, da posição que ele nos colocou em Cristo. Isso é tão precioso pensarmos. Se não vemos a glória do Senhor, nós não vamos entender a misericórdia do Senhor em nos salvar. Não vamos entender a graça que nos foi concedida em Cristo Jesus. Graça. O que é graça? É quando Deus vem até nós. É quando Deus ele vem à nossa direção. Ele vem nos buscar. É Deus vindo a nós. Deus vindo ao estado mais baixo da nossa condição, revelando para nós a nossa pecaminosidade, revelando para nós a nossa miséria e estendendo a sua misericórdia, se compadecendo de corações insensíveis. Essa é a obra que Deus faz, que Deus realiza, na qual Ele nos transforma em filhos. Graça, misericórdia. E nós vamos sendo transformados em filhos de Deus. Misericórdia vem do amor, resulta em graça. E graça é graça, favor imerecido de Deus. Nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos realmente compreender isso. Nós precisamos vermos a glória do Senhor em nós. Nós precisamos de reconhecermos a nossa condição. Precisamos ver a glória do Senhor, porque a glória do Senhor nos fala de um lugar nele. A glória do Senhor nos fala de ocuparmos um lugar onde Ele estabeleceu para nós, onde nós podemos ficar, onde nós estaremos seguros. Um lugar onde Ele poderá se manifestar a nós e nós estaremos seguros na Sua presença. Um lugar onde o mundo não pode nos tocar, onde o mundo não pode nos escravizar, onde o mundo não pode nos oprimir. Um lugar em Deus, onde nós somos introduzidos. Um lugar em Deus onde Cristo nos coloca sentados. Um lugar em Deus onde nós podemos descansar e manter a nossa posição de vitória que Ele nos concedeu. Um lugar onde nós podemos experimentarmos Deus, termos experiências com Ele. Onde nós tocamos verdades que o mundo evangélico jamais tocará. Onde nós o experimentamos de modo que nossas vidas serão transformadas. Onde somos introduzidos nele mesmo. Que essa glória seja o nosso desejo. Porque é não conhecer essa glória que nos leva a sermos derrotados. Que tipo de salvos nós somos? Que tipo de salvos nós seremos? Vai depender do quanto vemos da sua glória. É onde a nossa derrota no aspecto
cuidado dele. Ai, irmãos, é isso que ele deseja para cada um de nós. Que eu e você possamos ter a coragem, termos a ousadia de, como Moisés, dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, este mundo está ofuscando os meus olhos. Senhor, eu preciso de ver a tua glória, porque a tua glória é a única coisa que pode me livrar de mim mesmo, que pode me livrar deste mundo. A sua glória não pode ser comparada com todo o esplendor que este mundo ele manifesta. Senhor, que eu veja a tua glória, que nós vejamos a glória do Senhor. Que isso nos faça decidir por Ele, que isso nos faça ter prazer nele. Para a honra do nome dele. Amém. Gostaria de orar mais uma vez, meus irmãos. Isso, louvar vocês cabeças. Senhor, nós estamos diante de Ti e nossos corações estão tremendo, Senhor. Porque ousamos falar, tocar, ousamos, nos atrevemos a pensar em coisas que são grandiosas demais para nós. Senhor, nós trememos porque essas coisas que estão dispostas ao nosso alcance, nós não temos tido o desejo delas, Senhor. Nós temos permitido que o mundo nos imponha. Senhor, nós confessamos que estamos muitas vezes ocupados com a construção e edificação de um sistema falido, perdido. Mas, Senhor, nesta manhã, como membros do corpo do Teu Filho, como aqueles que o Senhor salvou para si mesmo, nós, gemendo, nós suplicamos, Senhor, intervenha na nossa condição. Senhor, intervenha nas nossas decisões. Senhor, não nos permita continuar enganados. Senhor, que nós possamos ver que com a ação do Teu Espírito, com a presença da vida do Senhor em nós, nós somos mais fortes. Nós podemos vencer o mundo. Nós podemos vencer este mundo. Senhor, que a Tua glória seja o alvo das nossas vidas. Mostra, Senhor, a Tua glória para nós, para que nós possamos fazer diferença onde nós reunimos, para que nós possamos fazer diferença onde nós vivemos. Senhor, mostre a Tua glória para criarmos nossos filhos, para ensinarmos nossas famílias a serem separados para o Senhor, para tomarmos a decisão de sermos separados do Senhor, para o Senhor. Nós te pedimos essas coisas, porque não há esperança para nós fora de Ti. Somente o Senhor pode intervir na nossa condição. Nós te suplicamos, mostre-nos a Tua glória, para que sejamos, Senhor, transformados à imagem e no caráter do Teu Filho. Te pedimos isso, suplicando